Abra sua Bíblia em Josué capítulo 5. Nós vamos meditar a partir do versículo 8. Josué 5. E nós vamos dar sequência a partir de Josué 5. Vamos seguir em Josué 5 e depois vamos para Josué 6, e tenho aqui uma mensagem poderosa para nós. Depois que a nação inteira foi circuncidada, então o Senhor disse a Josué, diga comigo, hoje removi de vocês a humilhação, vergonha, opróbrio, desonra sofrida no Egito. Vou repetir. Depois que a nação inteira foi circuncidada, então o Senhor disse, hoje removi de vocês a humilhação, a vergonha, o opróbrio, desonra sofrida no Egito. Por isso até hoje o lugar se chama Gilgal. Presta atenção que tem uma sequência aqui, não tem nenhuma historinha, tá bom? Não tem historinha bíblica aqui. Tem o que eu gosto sempre de lembrar e trazer. Nós estamos na nossa jornada, na nossa caminhada em direção à Terra Prometida. Então, para que eu possa entrar, eu preciso entender o processo. Não tem nada novo, lembre-se disso. A história sempre se repete, só se muda os personagens. Agora é a nossa vez, é o nosso momento, é a nossa hora. Então, preciso que você preste muita atenção, porque não tem história bíblica para você. História bíblica é só para edificação da nossa fé, nos orientar. Porque eu preciso trazer isso para a minha vida e colocar em prática isso na minha vida para viver aquilo que a Bíblia diz que vai acontecer de novo. Então, só muda realmente os personagens. A circuncisão, ela é uma aliança que o povo fazia, mostrando a partir dali, Deus fazia através da circuncisão, deixava uma marca, e a circuncisão é uma aliança com Deus. Uma aliança, diga comigo, a circuncisão é uma aliança com Deus. Então, muitos de vocês sabem como funciona a circuncisão, outros talvez não saibam, mas a circuncisão continua acontecendo, mas agora ela acontece no coração. É uma marca, é um corte, como antigamente a circuncisão era feita no órgão genital masculino, tirando a pele, e ali deixava uma marca, aquele povo pertencia a Deus, aqueles homens pertenciam a Deus. A circuncisão é feita no coração. Então preste atenção, vamos lá. Que momento foi isso aqui? Momentos antes de entrarem na Terra Prometida. O povo ainda não estava circuncidado. Não tinha essa aliança com Deus. Então precisavam ser circuncidados. Então, aquela circuncisão, diga comigo, foi um ponto de virada. Então, a circuncisão é um ponto de virada. A vergonha, o Senhor já falou, a vergonha foi tirada. Aquele tempo de vergonha, de humilhação, foi tirada. A marca da circuncisão lembraria que aquele povo pertencia a Deus. Então nós pertencemos a Deus. E hoje essa circuncisão
ela é no coração. Então, por que foi feito isso? Para lembrar a quem eles pertenciam. Era para lembrar isso. Era mostrando assim, você não é mais o que continuava a ser, você é filho do Deus Altíssimo. Então, repita essa palavra comigo. Eu não sou mais quem eu continuava a ser, ou quem eu era. Agora eu sou filho do Deus Altíssimo. Então, diga comigo, herdeiro do céu. Após a circuncisão, então começa processos para a conquista da terra prometida. Então vem aqui. Era como se Deus estivesse dizendo agora assim, vocês estão prontos para tomar posse da terra prometida. Estão prontos para tomar posse de Jericó. E aí, estando Josué perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe, diga comigo, você é por nós ou por nossos inimigos? Olha o que ele respondeu, nenhuma coisa nem outra. Respondeu ele, venho, diga comigo, na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então o que ele está dizendo? O senhor é, em tempo de guerra, imagina, o senhor é por nós ou o senhor é contra nós? O senhor é dos nossos ou dos nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, porque eu estou acima disso. E ele diz, eu sou comandante do exército do Senhor, do exército de Deus. Então eu venho, é isso que a gente precisa prestar atenção. Nós sempre ensinamos que quando você vence no mundo físico, é porque você venceu no mundo espiritual. Quando você perde no mundo físico, é porque você perdeu no mundo espiritual. Quando nós vencemos, é porque nós vencemos no mundo espiritual. O mundo físico é regido pelo mundo espiritual. Está lá o Salmo 91 que diz que aos seus anjos o Senhor dará ordem a seu respeito. Não é isso? Sim ou não? Então nós temos anjos que nos acompanham. Em determinadas guerras nós temos, como aqui, o Senhor preparou um comandante do exército celestial para estar à frente. Quem era o comandante do exército terreno? Josué. Mas tinha o comandante do exército celestial. E ele já estava com a espada na mão, pronto para a batalha. Só que essa frase, nenhuma coisa nem outra, é mais ou menos assim, vai depender do que vocês vão fazer a partir de agora. O senhor é por nós, o senhor é contra nós? Nenhuma coisa nem outra, vai depender do que vocês, se vocês vão seguir a direção que eu vou dar. Então prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito. E lhe perguntou, diga comigo, que mensagem o meu Senhor tem para seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu, tira as sandálias dos pés, pois o lugar onde você está é terra, é o lugar em que você está é santo, como ele diz em outras referências, é terra santa. E Josué tirou. O que é isso? Diga comigo, aonde Deus está? É lugar santo. Então, reverência. Tira as sandálias. Reverência. Reverência, porque aonde Deus está. Por isso que quando você não anda em reverência, você se sabota. Porque se Deus está no lugar em que eu estou, se Deus está
e eu quero que ele esteja. Então eu preciso andar em reverência. Ele diz, tira a sandália, porque é o lugar que está. Ele se tirou a sandália como em humildade, em reverência. Outras ocasiões que aconteceram isso, ele diz, se prostrou diante do Senhor. Aí é que começa todo o direcionamento. Então vamos lá. Perto do maior desafio de Josué, ele viu esse anjo. O Senhor é por nós ou o Senhor é contra nós? A resposta, não tem partido. Depende se você crê. Depende do que se você vai seguir as direções, as orientações que eu vou dar. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía, nem entrava. Agora vem a direção. Então o Senhor disse a Josué, você vê aqui, então o Senhor disse, através de quem? Daquele homem que estava ali. Saiba que, diga comigo, que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Entregarei ou entreguei? Entregarei ou entreguei? Já dei. Já entreguei. Mas marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. Diga comigo, no 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá. Diga comigo, e o povo atacará. Diga, o muro cairá. Ou seja, o obstáculo, a barreira, o sobrenatural, aquilo que você não pode fazer, eu vou fazer. O obstáculo vai cair. A muralha vai cair. O muro cairá. E o povo atacará, cada um do lugar aonde estiver. Olha que coisa interessante. Eu falei uma coisa nessa segunda-feira, que eu preciso que você aprenda algumas coisas, tá? Nessa quarta-feira, se não me engano. Às vezes as pessoas fazem uma oração, um pedido, uma campanha, e esperam uma resposta imediata. E às vezes, quando não acontece naquela oração, naquele dia, a pessoa diz assim, Deus não me respondeu. Ou acho que Deus não quer me dar essa resposta, essa vitória. E é muito ao contrário disso. O que Deus ensinou para esse povo? Diga comigo, obediência. Diga comigo, e perseverança. Então o que Deus vem e diz? Olha, entreguei Jericó nas mãos de vocês. Jericó era considerado uma cidade impenetrável, inconquistável. Eu entreguei. Agora, porém, vocês vão marchar durante 6 dias. Quantos dias? No 7º dia vocês vão marchar, quantas vezes? 7. Então vamos lá. Nós falamos quarta-feira que o reino é conquistado à força. Homens valentes se apoderam dele. Homens valentes, mulheres valentes. Então, espera aí, nós vamos circular como um ato de fé e de obediência, foi a direção. 6 dias. Então significa que os muros
não caíram, nem no primeiro, no segundo, nem no terceiro, nem no quarto, nem no quinto, nem no sexto e nem no sétimo. Porque no sétimo dia, eles tinham que dar quantas voltas? 7. Então, ao contrário do que as pessoas fazem hoje, perdem as forças, eles tinham que colocar mais força. Posso repetir? Sim ou não? Ao contrário do que as pessoas, eu estou cansado, estou perdendo as minhas forças, eles tinham que colocar mais força. Porque agora no sétimo dia, era 7 voltas. No sétimo dia, 7 voltas, Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão as trombetas à frente da arca. A arca simbolizava a presença do Senhor. Mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma até o dia em que eu ordenar, então vocês gritarão. Por que o Senhor falou sobre isso? Não fala nada durante esse período. Por quê? Não fala nada, não abre a boca. Só marche e toquem a trombeta. Por quê? Porque foi justamente falando que não deveriam falar que eles não entraram na terra há 38 anos atrás. Abrindo a boca para falar, eu não posso, eu não consigo, nós não vamos conseguir entrar nessa terra, lá tem gigantes, eles são mais poderosos do que nós nos sentimos gafanhotos diante deles. Foi justamente falando de forma incrédula, é que 38 anos antes, os pais deles não entraram na terra. Se eu voltasse a essa leitura, tem uma coisa que eu gosto muito. Se eu voltar na primeira leitura da circuncisão, tem uma coisa que eu gosto muito. Os pais não entraram, mas os filhos entraram. Diga comigo, os pais não entraram, mas os filhos entraram. Significa o quê? Que o que os pais não viveram, os filhos viveram. Está entendendo? Diga, o que os meus pais não viveram, não conquistaram. Diga, eu vou viver e eu vou conquistar. Quem acredita nisso? O que seus pais não viveram, você vai viver. O que seus pais não conquistaram, você vai conquistar. Então, começa exatamente assim. Os pais não entraram, mas os filhos entraram. Porque os filhos creram. Então vem toda a direção e eles seguiram a direção. Eles seguiram exatamente a direção. E aí, no sétimo dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam, diga comigo, da mesma maneira, 7 vezes ao redor da cidade. Diga comigo, foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. E aí, na 7ª vez, diga a palavra comigo, na 7ª vez. Deixa eu falar uma coisa a você, até para você entender. Tem as duas situações para a gente trazer para a nossa vida. Primeira coisa que Deus está ensinando. Deixa eu concluir essa leitura. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo, diga comigo, gritem, o Senhor entregou a cidade a vocês. Você vê, gritem, e ele liberou aquela palavra, o Senhor entregou a cidade a vocês. Quando soaram as trombetas, o povo gritou, o som das trombetas e do forte grito, ao som das trombetas e do forte grito, diga comigo, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. O muro caiu. O sobrenatural, o impossível, a ação sobrenatural que somente Deus poderia operar, aconteceu. E por que aconteceu? Então vamos lá agora, vamos ao processo. Diga comigo, circuncisão,
Diga comigo, aliança com Deus. Então, começou com a circuncisão. Então, quando fizeram a circuncisão, aquela aliança com Deus, agora vocês pertencem a Deus, vocês estão prontos para começar a tomar posse da terra. Segundo, aparece o anjo, o comandante, o ser celestial, com a espada na mão, já pronto para a guerra. O senhor é por nós ou o senhor é contra nós? Nenhuma coisa nem outra. Vem a instrução agora. Estou vindo, a posição que eu estou vindo como comandante para dar a direção. Qual que o senhor tem para nós? Que o senhor vai falar conosco? Então vem a resposta. Vocês vão circular a cidade. Vocês vão dar a volta ao redor da cidade durante 6 dias. 6 dias. Diga comigo. Fé, obediência, perseverança. Ah, senhor, não era mais fácil eu chegar lá e derrubar? Sim. Mas, você vê, operar o sobrenatural e o impossível, Deus pode. Mas a obediência é só você. É isso que as pessoas não entendem. Deus pode fazer derrubar qualquer muralha, qualquer obstáculo? Sim. Mas Ele quer saber se você crê, Ele quer saber se você obedece, se você persevera naquilo que Ele ensina. Porque eles poderiam começar a fazer isso aqui, ó. Ah, isso aqui não vai virar nada. Ah, isso aqui é besteira. Isso é besteira. Olha lá, estão rindo de nós lá em cima. Estão rindo de nós lá. Para que isso aqui? Ué, se Deus tivesse que dar de vitória, já tinha dado. O que é besteira para alguns, chama-se obediência para Deus. Está entendendo? Deus treinando o povo, que a conquista depende da nossa fé, obediência, perseverança na direção que Deus dá. No 7º dia, ao invés de perder a força e ficar desanimado, eles tiveram que dar 7 voltas. E nessas 7 voltas em silêncio, a única coisa que eles faziam era tocar a trombeta. Era tocar o shofar, que era um ato de fé tomando posse da conquista. Esse era um ato. Quando eles tocavam aquilo é porque eles estavam tomando posse daquilo que era deles. Quando no 7º dia, na 7ª volta, no 6º dia, na 7ª volta. Então vamos lá, deixa eu te perguntar de novo aqui. Caiu no primeiro dia? 2º? 3º? 4º? 5º? 6º? 7º. No 7º dia tinha que ser 7 voltas. Caiu na primeira volta? 2ª? 3ª? Deus falou que cairia após a... Quando eles fizeram a parte dele cumprir a 7ª, que eles deram o seu grito, tocaram o instrumento, Josué liberou aquela palavra, gritem, Deus entregou nas vossas mãos. Eles creram, gritaram, aquilo implodiu. O sobrenatural aconteceu. Está entendendo ou não? Sim ou não? Só que agora tem outra coisa. Agora tem o natural. Ataque, tome posse. Ataque, tome. Porque nesse processo aqui, ó, Deus estava enfraquecendo o adversário, o inimigo. Cada vez que eles tocavam a trombeta, o texto diz que eles estavam apavorados, desesperados. Deus, conforme a obediência, Deus estava enfraquecendo o inimigo. Estava enfraquecendo. Cada volta e cada ato de fé, o inimigo ficava mais fraco. Cada volta na obediência, cada volta na fé, cada volta na perseverança, diga comigo, os inimigos enfraqueciam mais. Quando desmoronou a muralha, eles entrou, foi fácil. Eles estavam em pânico. Eles estavam em pânico. E agora, bispo, o que o senhor quer dizer?
Se eu parasse essa pregação aqui, o que você aprendeu com ela? O que você recebeu aqui agora? Se eu parasse essa pregação aqui agora, porque eu não te contei uma história bíblica, eu te contei a sua história, o que você já tinha recebido? O que você trouxe para você? Quem está me acompanhando, me fala aí. Porque talvez você tenha uma muralha aí diante da tua vida. Você tem uma barreira intransponível. Você tem algo que só o sobrenatural de Deus para derrubar. O que você aprendeu com isso? Reverência, obediência e perseverança. Vocês aqui, pode falar para mim. Se a sua conquista é grande, se o problema é grande, às vezes você diz, eu já fiz a minha oração. Uma oração vai resolver? Deixa eu falar uma coisa, quando você tem uma dor de cabeça leve, um comprimidinho resolve, não resolve? Sim ou não? Mas quando você tem uma enxaqueca pesada, um comprimidinho não resolve. Ou se o problema é mais grave, quando você tem uma inflamação no corpo, um comprimido resolve? Tem que tomar o quê? É 7? AZ5, AZ7. Antibiótico, anti-inflamatório, sei lá. Tem? Cada coisa é uma coisa. Você tem que tratar cada coisa com o tratamento adequado. Cada um com o tratamento adequado. Para aí um pouquinho, deixa eu ver aqui. Orar, buscar o Senhor até a muralha cair. Certo? Ok? Temos que ser obedientes. Fé, obediência, perseverar, força e valente. Andar sempre, mas com perseverança. Não posso desistir, tenho que perseverar. Que Deus faz o milagre, mas no tempo dele, não no nosso. Não, o tempo já estava até determinado. O tempo já estava até determinado aqui. Nesse caso aqui já estava até determinado o tempo. Só dependia da ação de fé deles. O quanto eles estavam dispostos a obedecer. Então vamos lá. Você tem uma barreira intransponível. Primeira coisa, peraí, eu vou entrar realmente num processo, numa campanha, eu vou entrar com intensidade, porque eu preciso que essa barreira, que essa muralha caia diante de mim. Eu estou pronto para lutar, eu estou pronto para fazer a minha parte, mas o que eu não posso fazer, só Deus pode fazer, então eu vou buscar isso. E aí eu preciso, de repente, dar as minhas 7 voltas, os 6 dias, as 7 voltas ao redor da minha muralha, em perseverança, em obediência, em jejum, em oração, clamando, orando, perseverando, fazendo minhas declarações, tocando minha trombeta, dizendo essa vitória é minha, essa muralha vai cair, essa muralha vai cair, essa barreira intransponível vai cair, essa barreira vai desmoronar, Deus vai manifestar o poder sobrenatural dele, essa muralha vai desmoronar em nome de Jesus. E ainda, após a muralha cair, você vai ter que lutar. Por que Deus ensina isso? Porque nós somos um povo de luta e um povo que conquista. Diga comigo, nós somos um povo que conquista. Nós somos treinados para conquistar. Nós somos ensinados a conquistar. O sobrenatural, ele vai fazer. Então vamos lá, ó. Mateus 11:12, desde os dias de João Batista até agora, diga comigo, o reino dos céus sofre violentos ataques, e homens violentos, diga, agarram, diga, a força como um prêmio precioso. O que significa? Os violentos significa, diga comigo, os fortes. Os fortes tomam posse. Os fortes sabem que Deus tem promessa, o reino é justiça, é paz, é alegria no espírito, é prosperidade, é abundância.
Como o Senhor diz hoje eu removi a humilhação do meio de vocês. Hoje eu removi a humilhação, o opróbrio. Hoje eu removi, agora vai e começa a conquistar. E tudo começa com a fé. Você vê, isso aqui foi um ato de fé, esse aqui foi um ato, toca a trombeta, foi um ato, toca a trombeta, crendo, Deus vai operar o sobrenatural. Você já parou para pensar se eles pensassem assim? Gente, mas que besteira, nós tocando volta em volta dessa montanha, dessa muralha aqui, que coisa boba. É o que você acha que é bobo. É que faz com que o sobrenatural não aconteça, porque você caminha de forma natural. Fé não tem nada a ver com o natural. Fé é o sobrenatural, é acima do natural. Deus quis mostrar que primeiro era através da fé, através da obediência, através da perseverança, que o sobrenatural ia acontecer, para que eles começassem a conquistar o natural. Fizeram, a muralha caiu, começaram a conquistar, conquistaram Jericó, conquistaram o impossível, o impenetrável, o inconquistável. Diga comigo, o inconquistável foi conquistado. Através do quê? Da fé. O que nós aprendemos? Eu acabei de ler agora, desde os dias do João Batista, o reino do céu sofre violentos ataques. Homens violentos o agarra à força, como um prêmio precioso. Os violentos significa pessoas, homens de espírito violento, com uma fé violenta, com uma fé agressiva, que não desistem, que acreditam, que coloca força. Diga comigo, que coloca força, avança com força, que aplica força, que inflige, usar força para conquistar algo, toma como um prêmio, porque eu sei que tem promessas para mim, então eu vou me esforçar, eu vou fazer a minha parte, porque Deus vai fazer a parte dele. Tudo isso sem se importar com as circunstâncias. Eu não olho para as circunstâncias. Imagine, se eles olhassem para as circunstâncias, ele falava, gente, como pode? O que vai acontecer? Sabe como é que era a muralha ou não? Vocês sabem como era a muralha? Sabe da estrutura dela? 9 metros de altura por 6 de largura. Imagina do meio do corredor ao pilar aqui de muralha. Andavam em cima dela. Como é que esse trem cai, meu Deus? Por isso que era considerado impenetrável, inconquistável. 32 quilômetros quadrados. Não tiveram que pôr força? Sim ou não? Tiveram que pôr força. Agora, eu quero viver o sobrenatural, eu quero conquistas incríveis, eu preciso colocar força. O natural, a fé natural vai te levar até onde seu braço permitir. Mas a fé do sobrenatural vai levá-lo aonde você nunca imaginou. Naturalmente nós temos força. E naturalmente nós podemos alcançar algumas coisas. Mas natural. Mas de forma sobrenatural nós alcançamos o sobrenatural. Por isso que nós não podemos, diga comigo, eu não posso ceder às pressões. Diga, não posso me submeter aos obstáculos. Não aceitar os nãos como definitivos. Vamos repetir? Você está comigo, não está? Sim ou não? Você sabe a única coisa que eu me preocupo aqui ou não? Eu sempre falo para as pessoas o seguinte, eu não sei qual é a sua dor, qual é o seu problema. E eu vou dizer para você assim, ele não é nada.
que eu não me preocupo com ele. Toda pessoa que chega comigo aqui com uma doença incurável, eu falo para ela assim: isso não é um problema. Não é minha preocupação a doença. Sabe qual é a minha preocupação? É com o seu emocional. É com o seu interior. Porque é ele que vai determinar qual será o resultado. Está entendendo? É ele, não é o problema. Porque se eu der a resposta certa, não tem problema, não tem muralha, não tem impossível que não aconteça. Se eu der a resposta certa. Então diga comigo, eu não vou ceder às pressões. Não vou me submeter aos obstáculos. Diga, eu não vou aceitar os nãos como definitivos. Diga, eu não vou me curvar diante dos problemas. Diga, eu não vou me envolver com as necessidades. Eu não vou pesar o custo mais do que o benefício. O que é pesar o custo mais do que o benefício? É assim. 6 dias. 7 vezes nesse sol quente aqui, nesse sol escaldante. Está entendendo? Eu tenho que ir na igreja, eu tenho que jejuar, eu tenho que orar. Não. Tem problema. Fica no deserto. Porque ou a gente entra em conquista ou a gente fica no deserto. Ou a gente pode fazer uma coisa. Diz o texto bíblico que quando eles entraram ali nas campinas de Jericó, eles entraram e plantaram lá. Quando eles plantaram, naquele ano, eles já começaram a comer do fruto da terra. Quando eles começaram a colher do fruto da terra, o maná parou. Não vinha mais maná dos céus. Acabou, chegou, cessou o tempo do maná. Então isso significa que eles já estavam comendo do fruto da terra, mas a terra não era deles ainda. Eles não tinham tomado posse. Faltava entrar e tomar posse da terra. Já estava comendo o fruto dela, mas não era deles. Eles não tinham tomado posse ainda da terra. Então, pesar o custo mais do que o benefício é sempre você ficar assim: mas é difícil. Mas é complicado, né? Complicado. Jejuar, orar, fazer campanha, estar na igreja, continuar? Não. Está vendo? E muita gente faz assim. Mas o que é mais complicado? Viver sofrendo, viver na humilhação, na derrota, vivendo uma vida envergonhada? Não é muito mais difícil isso? Sim ou não? Sim ou não? Ou não, a não ser que houve uma inversão de valores. Abrir mão dos sonhos. Se eles chegaram até ali porque Deus colocou um sonho dentro deles. O sonho da terra prometida. Você não tem seu sonho aí? Sim ou não? Você precisa de uma vitória ou de uma vida vitoriosa? Uma vitória não te resolve o problema. Não resolve. Porque nós precisamos de uma vida vitoriosa. Você precisa de um ano vitorioso ou de uma vida vitoriosa? Então você não pode relaxar. Porque se eu perguntasse aqui, quantas coisas boas você já conquistou? Quantas coisas boas você já viveu? Só que você não precisa de uma. Você precisa de uma vida. Uma vida vitoriosa. Se eu perguntar para vocês aqui, o que era um sonho seu no passado que você já viveu? Isso aí já é sonho do passado, já é realizado. Talvez você já não tenha nem a realização que você tinha. Tem a gratidão, mas isso aí já é passado. Nós precisamos estar vivendo coisas novas. E para isso, eu não posso pesar mais o custo do que o benefício. O medo não pode tomar conta, a incredulidade não pode tomar conta. Eu preciso viver uma fé ativa.
eu preciso estar decidido a vencer a guerra. Diga comigo, não existe plano B. Por que não existe plano B? Porque é vencer ou vencer. Diga comigo, é vencer ou vencer? Não tem plano B. Diga, não há negociação com o inimigo. Não há negociação com o inimigo, com o problema, não há concessão. Eu deixo você ficar aí, né? Você ocupa um espaço aí só na minha vida. Não é verdade? Tem negociação? Sim ou não? Você não ocupa nada, espaço nenhum. Espaço nenhum na minha vida. Então, nós precisamos assumir essa postura com convicção de fé naquilo que está escrito. Se está escrito. A palavra diz que Deus faria esse povo passar por lugares que eles nunca passaram, que eles não haviam passado. Eles passariam por lugares, diga comigo, que eles nunca haviam passado. Sabe por quê? Sabe por quê? Posso falar? Porque fazia 30 ou quase 40 anos que ele passava sempre pelo mesmo lugar. Sabe por quê? Quase 40 anos que ele estava assim, Ô bispo, não estamos fazendo a mesma coisa? Não, agora está caminhando em círculo no deserto. Caminhar em círculo no deserto é diferente de caminhar em círculo ao redor da muralha de Jericó para conquistar o que é seu. Eles não queriam conquistar o deserto. Eles estavam caminhando em círculo no deserto. O que é o deserto? É lugar árido, seco, sem água, sem mantimento adequado. Lugar seco, sem vida. Eles estavam caminhando em círculo no deserto. Então vocês não caminharam 40 anos no deserto em círculo, agora caminha ao redor da muralha de vocês para conquistar, meu filho. Está entendendo ou não? Sim ou não? Se levante com força. Você quer mudar uma situação? Você tem que pôr força. Você quer derrubar uma muralha intransponível? Então, se levante com autoridade, com fé, com perseverança, com obediência. Vai dar os seus círculos ao redor da sua muralha. Inclusive, bispo, eu posso me levantar numa campanha de oração durante 7 semanas? Pode. Se não der em 7 semanas, vai para mais 7. Você não quer vencer? Sim ou não? Quer ou não quer? Bispo, eu tenho um lugar que eu quero conquistar. Eu tenho um lugar que eu quero conquistar. Eu posso ir lá e ungir esse lugar? Deve. Vai lá, entra, pisa. Você sabe, está vendo esse terreno aqui atrás da igreja? Aqui não tinha rua. E uma vez nós fizemos uma campanha e nós, num ato de fé mesmo, nós circulamos ao redor desse quarteirão. Esse quarteirão é grande. Durante 7 semanas. E aqui não tinha rua. Mas a gente já ungia e dizia que essa área ia ser da igreja. E olha que coisa, a gente até esqueceu. Depois isso abriu rua, virou um lugar mais adequado, mais decente, porque a rua que tinha era lá na Coronel, lá em cima. Não tinha rua aqui, essa que você entra no estacionamento da igreja, não tinha. A gente passava num carreador de terra. Entendeu? E dia de chuva, nós pisava no barro. Um ato de fé. E nessas marchas de fé, nós ungíamos. E você vê, a gente até pode esquecer. Pode até esquecer. Mas Deus não esqueceu. E mais tarde, logo depois, começou um processo, veio, abriram rua, fez os terrenos e tal, enfim. E depois o terreno veio para a igreja adquiriu o terreno. Foi um ato de fé. Eu posso ungir o que eu quero? Deve. Eu posso ungir o lugar? Deve. Eu posso fazer minha campanha de oração? Deve. O que eles estavam fazendo? Tomando posse do lugar que era deles. Com fé, com ousadia. Por isso que a Bíblia diz assim, diga comigo, estejam vigilantes. Diga, mantenham-se firmes na fé. Diga, sejam homens de coragem. Diga, e sejam fortes. Não é forte isso?
Sim ou não? Na quarta-feira nós falamos sobre quando os inimigos queriam furar os olhos do povo de Deus e humilhá-los. Aí o texto diz, quando Saul ouviu isso, lê aqui comigo, por favor. O Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou o quê? Ele ficou o quê? Mas o Espírito causou essa fúria nele? Causou. Para não aceitar o que não podia aceitar. Para não se conformar com a humilhação que estavam prestes a sofrer. É um mover do Espírito você se levantar para reagir contra aquilo que Deus não tem para a tua vida? É o mover de Deus, é o mover do Espírito. Quando a gente se levanta, e sempre começa com um. Aqui começou com Saul, e aí olha o que eu disse aqui, ó. Só vou pegar a parte final do versículo aqui, ó. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo, diga comigo, e eles vieram, o que está escrito aqui? Unânimes no mesmo propósito, na mesma fé. É o que eu disse, enquanto vocês não aprenderem a estar em unanimidade com a fé que vocês aprendem aqui, vocês não podem vencer aquilo que vocês querem vencer. Quando eles se levantarem em unanimidade, então todo mundo unânimes, no mesmo foco, na mesma fé, no mesmo objetivo, acabou. Acabou a humilhação, acabou o problema, no outro dia o problema estava resolvido. E foi um mover do, posso falar uma coisa para você? Aí eu tenho a minha fé. Querido, se a tua fé não te trouxe benefício nenhum, então se liberta dela e começa uma nova fé. Nós precisamos de uma unanimidade de fé, nós precisamos de um só espírito. Um só espírito. Porque a vitória de um é a vitória de todos. É um povo vitorioso. Quando Deus moveu, o Espírito moveu Saul, todos foram libertos da humilhação. Todos iam passar por um processo de humilhação terrível. O inimigo dominar a escravidão, furar os olhos deles, mas quando se levantaram, todos no mesmo Espírito, que o Espírito entrou em um e moveu aquela fé para os outros, foi um grande mover e uma grande mudança, uma grande libertação. Amém? Às vezes a pessoa fala assim, ó, por isso que você tem que pegar o Espírito, por isso que a palavra aqui, ó, o que nós perguntamos para você todos os dias? Pegou o Espírito? Do quê? Pega o mesmo Espírito, senão não vai. Se você disser que você tem a sua fé, você vai ver muita gente vencer, você vai assistir os destinos curados, vai ver uma revolução e você não vai ver na sua vida, porque você não está unânime na mesma fé, unânime no mesmo Espírito, no mesmo propósito. É um mover que Deus faz, é um mover para mudar a vida de todos, é um mover para que o que está acontecendo aconteça na vida de todos. Vida plena, vida em abundância, a ação de fé, atitude de fé, palavras e declarações de fé, união de fé, e no final, a vitória e a derrota do inimigo. Amém? Fique em pé, por favor. Quem entendeu a mensagem? Bispo, eu entendi, mas não gostei não. Sabe por que eu costumo dizer o seguinte: se você aprender errado, você vai colher o resultado errado. Se você alimentar o espírito errado, você vai colher o resultado que não é o resultado que você espera. Por isso que uma das palavras que a gente mais escuta na Bíblia é Deus falando assim para o povo. Tem até a série da bispa que ela usa. Diga comigo em voz alta, diga assim: levante-se. É o que você mais vai escutar. Levante-se, 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 levante-se. Levante-se no Espírito, levante-se na fé,
Levante-se para lutar, levante-se para tomar posse, levante-se para marchar. Inclusive, para Deus falar com alguns personagens, Deus não fala com ele prostrado. Deus manda se levantar. Há uma diferença de você prostrado em reverência a Deus e você prostrado diante do problema. Quando eles conquistaram Jericó, o Senhor deu direções claras para que eles não fizessem determinadas coisas. Eles fizeram ao contrário. Quando foram conquistar a próxima cidade, era fácil para conquistar, pequena, fácil. Eles perderam. Aí Josué se prostrou, porque ele falou: agora o que vai acontecer? O que vão falar de nós? O povo agora não vai mais nos respeitar. O Senhor virou para Josué e disse assim: levante-se, por que você está aí prostrado? Israel errou, pecou, trouxe maldição para dentro, tira a maldição. A palavra para você hoje é: levante-se no espírito e não pare por nada. Levante-se com um espírito violento, espírito de fé. Ou eu creio ou eu não creio. Se eu creio, eu me levanto. Se eu creio, eu vou marchar. Se eu creio, eu vou dar os meus passos de fé ao redor da muralha, do obstáculo, do impossível, do sobrenatural. As barreiras, elas vão cair. As muralhas vão cair. O que são as muralhas da sua vida? O que são as muralhas? Pode ser um problema financeiro, pode ser um problema de saúde, pode ser um problema emocional, pode ser um problema sentimental. Se você se levanta no espírito, com fé, com ousadia, o sobrenatural Deus vai fazer. Desmoronar essas muralhas diante de você, Deus vai, o poder de Deus vai operar. O sobrenatural de Deus vai. Os inimigos podem ser muitos, mas Deus está com aquele que crê nele. Está entendendo ou não? Sim ou não? Está lá, aquele anjo com a espada nas mãos, já desembainhado. O senhor é por nós ou o senhor é contra nós? Nem uma coisa nem outra. Vamos ver como vocês vão responder. Vamos ver se vocês vão seguir as direções. As direções mostravam se eles seriam com Deus, né? Se eles criam em Deus. Então se levante. Vai dar os seus passos de fé ao redor da sua muralha. Vai dar os seus passos de fé e vai dar o teu grito, tomando posse do que é seu. O sobrenatural, o impossível. Sabe aquilo que parece assim, impenetrável, impossível de acontecer? Deus faz com a maior facilidade. Com a maior facilidade. Mas com a maior facilidade. Agora o que Ele está esperando? Ele está esperando os nossos passos de fé. Se você crer, você vai fazer o que eu estou mandando. Vai dar teus passos de fé, vai em obediência, vai perseverando. Vai, eu quero ver se você crê em mim, se você crê na minha palavra. Porque eu falei, se você fizer, a muralha vai cair. Então ela vai cair. Diga assim comigo, diga: eu estou me levantando. Diga: eu estou me levantando. Diga: eu vou dar os meus passos de fé ao redor das minhas muralhas. Aliás, não são suas porque Deus já te entregou e ela vai cair. Né? Está impedindo você viver aquilo que Deus tem para você. Esses obstáculos vão cair. Não pode resistir. Quando na 7ª volta Josué deu aquele grito:
levou o povo, disse ao povo assim: grite, Deus entregou nas suas mãos. Eles fizeram, e a terra tremeu ali, estremeceu, e aquilo implodiu. Levante-se na fé, levante-se no Espírito, e agora, em nome do Senhor Jesus, faça a sua declaração de fé e diga: eu estou me levantando para derrubar essas muralhas, eu estou me levantando para tomar posse daquilo que é meu, eu estou me levantando para ocupar o meu lugar, eu estou me levantando como o homem se os valentes se apossam do reino, eu estou me levantando para tomar posse dessa vida poderosa, abençoada, milagrosa que Deus tem para mim. Eu estou me levantando para jogar por terra a muralha da humilhação, a muralha da derrota, das dívidas. Eu estou me levantando para jogar por terra essa muralha dessa enfermidade. Eu estou me levantando para jogar por terra essa muralha no meu casamento, na minha vida familiar. Eu estou me levantando com autoridade, com poder, em nome do Senhor Jesus. E faça a sua declaração, essa muralha, essa barreira, esse obstáculo vai cair, essa doença vai cair, esse problema financeiro vai cair, esse problema na minha casa, no meu casamento vai cair, essas dívidas vão cair, em nome do Senhor Jesus. Eu creio no sobrenatural de Deus, eu creio no meu milagre, eu creio no impossível. Diga, faça a sua declaração, em nome do Senhor Jesus. Eu determino aquilo que está impedindo eu possuir, tomar posse do que é meu, não vai permanecer, em nome do Senhor Jesus. Ó meu santo e poderoso Deus, Senhor, eu oro com a tua igreja, eu oro com o teu povo, eu determino, meu Pai, eu não sei qual é a muralha que está diante dela hoje, eu não sei, meu Pai, se é uma muralha, uma barreira, meu Deus, emocional, sentimental, ó meu Deus, Senhor, se é algo interno, se é algo externo, eu determino em nome de Jesus que essa muralha caia, eu determino que essa muralha caia, ela comece a ruir na vida dela, ela comece, meu Pai, porque nós nos levantamos na fé, ela se levanta, meu Deus, ela se levanta na fé, ela se levanta com autoridade, ela se levanta, meu Deus, no Espírito, Senhor, assim como Josué e aquele exército, meu Deus, Senhor, eles deram as voltas nas muralhas deles, ó meu Pai, nas muralhas de Jericó, e elas caíram. Que essa muralha caia diante dela, a muralha da vergonha, a muralha da humilhação, a muralha do fracasso, da derrota. Coloca o teu espírito neles, meu Pai, coloca o teu espírito, como o espírito entrou em Saul, meu Pai, e o povo se levantou unânime na mesma fé, unânime no mesmo propósito. Ali, meu Pai, meu Deus, a situação foi mudada. No outro dia o problema estava resolvido. Em nome do Senhor Jesus, se levante em unanimidade com essa fé, se levante no mesmo espírito, se levante no mesmo propósito, se levante, diga: eu estou me levantando na fé, eu estou unânime nessa fé, eu estou unânime nesse propósito, eu estou unânime em nome do Senhor Jesus. Eu não aceito aquilo que Deus não tem para mim, eu não aceito a vergonha, eu não aceito a derrota, eu não aceito a miséria, eu não aceito a humilhação, eu não aceito a destruição do meu lar, da minha família, eu não aceito a destruição do meu negócio, eu não aceito a destruição do meu casamento, eu não aceito, em nome do Senhor Jesus. Tem um comandante na tua frente, tem um comandante, se levanta. Tem um comandante celestial para conduzir nessa vitória, em nome do Senhor Jesus. Joga, Senhor, joga por terra, meu Pai, joga por terra, meu Deus, Senhor, joga por terra os problemas agora, joga, Pai. Eu não sei o que até então parece intransponível na vida dela, eu não sei o que tem sido intransponível, joga hoje por terra, joga hoje, nessa manhã, Senhor, cura, meu Deus. Joga essa doença, não importa o diagnóstico, Senhor, que ela se levante no Espírito hoje, que ela se levante na fé hoje, porque esse problema começa a ruir, esse problema começa a cair, meu Deus, que ela se levante agora espiritualmente, que ela se levante emocionalmente, que ela se levante para a guerra, para a batalha, que ela comece a dar os passos dela, meu Pai, ao redor da muralha, porque elas vão cair, Senhor.
Começa, Senhor. Começa a agir. Começa, Senhor. Joga por terra a enfermidade, o problema emocional, a depressão, a síndrome do pânico. Joga por terra, meu Pai. Meu Deus, arranca células enfermas, doentes do corpo dela. Joga por terra, meu Pai, as dívidas. Joga por terra, meu Pai, a vergonha, a humilhação, a amarração. Joga por terra, meu Pai. Joga por terra, meu Deus. Joga por terra. Joga, Senhor. Não importa o obstáculo. Diga o que vai cair. Diga aí, faz sair da tua boca o que vai cair, o que vai desmoronar diante de você. O problema que vai cair, que vai desmoronar. Fala aí. Qual é? Qual é? Qual é o problema? Depressão, opressão, humilhação, financeiro, a doença, problema no teu casamento. Qual o problema que vai cair? Diga, esse problema vai cair. Ele não pode resistir. Diga, ele vai cair. Vai cair. Vai cair. Diga, vai cair. Ele não pode resistir. Ele não pode resistir ao poder sobrenatural do meu Deus. Ele não pode. Diga a ele, fala com esse problema e diga: problema, você não pode resistir ao poder sobrenatural do meu Deus. Você não pode resistir ao problema sobrenatural, ao poder sobrenatural do meu Deus. Você não pode. Você não pode. Você não pode. Você não pode. Ele não pode. Ele não pode resistir. Ele não pode. Ele começa a ruir. Ele começa a ruir hoje. Ele começa a desmoronar hoje. Creia. 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 Entra nas casas, Senhor. Entra nos lares. Entra nos negócios, nas empresas. Entra, meu Pai, nos casamentos. Entra no corpo, meu Pai, que a tua unção penetre o corpo. Penetre, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Penetra, Senhor. Penetra, em nome do Senhor Jesus. Creia nisto. Fica com teus olhos fechados. Qual é o problema que vai cair? E começa a ruir hoje. Começa a ruir nessa manhã. Começa a desmoronar hoje. Hoje, acredite nisso. Começa a desmoronar hoje. Deus, Ele faz esse mover. O sobrenatural. Essa barreira, esse obstáculo, essa muralha vai cair. Ela vai cair. Ela vai cair. Vai cair. Vai cair, porque ela não pode resistir. Ela vai cair, ela não pode resistir. A ação, o poder sobrenatural de Deus não pode resistir. Só creia. 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 Apenas creia. Apenas creia. Isso. Só apenas creia. Apenas creia. Diga a Ele: eu creio, Senhor, eu creio. Eu creio, Senhor, eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio, Senhor. Eu creio. Ele é o Deus do sobrenatural. Isso. Eu declaro, Senhor. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio, Senhor. Eu creio. Ela crê. Creia nisso. Toma posse. Tomar posse é ocupar o lugar que é seu. Tomar posse é desocupar e ocupar. Tomar posse.
o obstáculo vai cair, a muralha vai cair. O sobrenatural vai acontecer. Ela começa a ruir hoje. Não para, dê seus passos. Cada dia que você der seu passo de fé ao redor dessa muralha, mais você enfraquece ela e o inimigo. Mais você enfraquece. Levante as suas mãos, por favor. Senhor, eu abençoo o teu povo. Eu declaro hoje, Senhor, tem muralhas que caem aqui hoje, tem muralhas que caem nessa sexta-feira, tem obstáculos que começam a ruir a partir de hoje, começa a desmoronar a partir de hoje. Eu não sei como chama esse obstáculo, eu não sei como chama essa muralha que está diante dela, se é um problema físico, se é um problema de saúde, um problema emocional, se é um problema financeiro, se é um problema conjugal, se é um problema profissional, judicial. Mas eu declaro, Senhor, eu declaro esse obstáculo caindo, desmoronando. Eu declaro, Senhor, o sobrenatural acontecendo na vida do teu povo. Eu declaro, e ela tomando posse daquilo que o Senhor tem para ela, da terra dela, da Jericó dela, em nome do Senhor Jesus. Que ela se levante, que ela saia daqui com esse espírito, com essa fé despertada, fortalecida, abençoada, em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus, e declaro o sobrenatural acontecendo na tua vida aqui hoje, em nome de Jesus. Diga eu creio, diga eu recebo, e tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus para Jesus.